Há alguma perspectiva de abalo do poder do Putin internamente, doméstico, o poder dele na Rússia? Deixa eu até emendar uma pergunta, Josias, professora, antes da sua resposta, por porque favor, isso que o pode. Josias falou, tem uma pessoa conosco no WhatsApp, muito interessante, a Maitê, e ela tinha acabado de fazer essa pergunta, que ela queria que a senhora falasse. Por que não vem quase imagens sobre o que está acontecendo com os russos? A gente soube das prisões de mais de 1.600 pessoas, e o que aconteceu com eles? Eles seguem presos, não seguem? É verdade. Há poucas informações sobre o que está acontecendo em território russo, né, professora? Sim, Fabiola, Josias, a gente tem que entender que o governo russo é uma autocracia. Putin controla o seu tecido social de forma muito firme, né? Muito até violenta, digamos assim. Nós vimos essas imagens tanto em São Petersburgo, onde estão as maiorias das manifestações, mas também em Moscou, né? Então, a tendência é que todo aquele que se opõe a Putin dentro da esfera social da Rússia seja, de alguma forma, punido. Mas hoje de manhã eu vi uma manifestação do Navalny, onde ele grava um vídeo pedindo para as pessoas continuarem na Rússia. Ele está preso, né? É muito interessante como é que conseguiram gravar um vídeo com ele, falando para que as pessoas não deixem de manifestar-se contra a guerra, né? E contra as políticas de Putin. E que isso, de alguma forma, transparece um pouquinho na direção de responder o que o Josias me questionou, é que há aqui, de alguma forma, uma dissidência dentro da Rússia, né? Alguém permitir que o Navalny faça um vídeo e esse vídeo seja propagado para o Ocidente, de alguma forma, interessante saber como isso ocorreu. Se isso vai se transformar efetivamente numa capacidade de nascer uma oposição cada vez mais forte que possa tirar de Putin o poder dentro da Rússia, acho mais difícil, Josias, no curto prazo, né? Precisaria muito mais uma efetiva capacidade de mobilização que hoje não há na Rússia. Hoje é um controle muito firme, né? E aí a pergunta que alguém fez, acho que um telespectador ou espectadora, né, para nós, por que a gente não vê informações chegando da Rússia? Porque Putin controla essas informações. Porque Putin controla os meios de televisivos, os meios de comunicação na Rússia, e até decretando que a retórica, a narrativa da guerra não é para falar em guerra, e sim para uma ação humanitária em busca de proteção dos russos na Ucrânia, né? Então, dificilmente nós vamos ver mais imagens que não sejam de televisões ocidentais que consigam estar em território russo das manifestações. E tudo isso, obviamente, chegando para o Ocidente já com dificuldade, imagina o que chegará para a população russa sobre a narrativa da guerra, né? Então, eu vejo com uma certa dificuldade, Josias, num curto espaço de tempo, que emerja uma alternativa ao governo do Putin. Mas se as sanções fizerem efeito e a economia cada vez piorar no seu grau de estabilidade frente às sanções, se o esforço de guerra for cada vez maior e, obviamente, consumir cada vez mais recursos e mais força humana da Rússia, a tendência é que ele se enfraqueça. Agora, se isso vai representar uma queda dele dentro da Rússia, tenho algumas dúvidas no curto prazo. No longo prazo, pode ser que sim, mas no curto prazo, ele hoje é muito forte, ele controla quase toda a estrutura burocrática do governo russo, então é difícil. Não acho que seja impossível, mas aí precisaria de muito mais apoio do Ocidente a essas forças opositoras, né? E hoje elas estão, na maioria delas, presas, né? A maioria delas hoje estão encarceradas, o que é difícil, né? É difícil fazer com que elas ganhem potencialidade. Precisaríamos ter alguém novo que pudesse ser elevada a uma nova voz dissidente dentro do território russo, nesse sentido. Muito interessante as suas análises, professores. Professora, a minha última pergunta, eu acho que a senhora respondeu ao longo de toda a nossa conversa. Hoje tem mais uma rodada de negociações. Expectativa zero para essa rodada, né, professora? Ou acha que pode sair alguma coisa? Eu não diria expectativa zero, Fabiano, porque o fato de existir uma rodada de negociação Sim, já é um alento, eu acho que para todos nós, né? Foi interessante o que o Lavrov falou hoje de manhã, dizendo que eles tiveram uma primeira negociação, ele deixou entender nas suas respostas que, de alguma forma, deu a conhecer o que cada lado queria, ou como cada lado estaria dentro desse processo negocial, né?
Foi interessante também que ele reconheceu, de alguma forma, não nessa entrevista aos jornalistas hoje de manhã, mas numa outra fala, o Zelensky como o líder da nação ucraniana, né? Então, isso, de alguma forma, abre espaço para que as demandas sejam colocadas na mesa hoje, nessa rodada de negociação. Uma questão só central é que talvez nos leve, de alguma forma, a ter um pouco de pessimismo em relação às negociações, é que dificilmente a Rússia abrirá mão das suas demandas, e que elas são totalmente opostas às demandas hoje da Ucrânia, né? Por desmilitarização, ou por reconhecimento de Donbás, ou pela retirada do governo, né? E tudo mais. Então, eu acho que as negociações serão entruncadas, mas se a gente conseguisse pelo menos um cessar-fogo pontual, que pudesse fazer com que os civis fossem atendidos, que se conseguisse chegar a feridos, que conseguissem abastecer algumas cidades, principalmente criando um corredor humanitário para que comida, para que outros recursos chegassem à população ucraniana, já seria, pelo menos inicialmente, uma vitória desse processo negocial. Agora, que nós teremos, talvez, ou que tenhamos, talvez, um cessar-fogo amplo, eu talvez não fosse tão otimista que saísse dessa reunião de hoje, mas eu acho que nós caminhamos para algo parecido, mas não para uma solução efetiva. E aí, muito naquilo que o José me perguntava, não é o fim da guerra, a gente pode até ter um cessar-fogo, alguns acordos, mas a convulsão social causada na Ucrânia permanecerá por muito tempo, e o que isso vai significar, a gente só vai entender ao longo do processo. E isso é muito triste, a gente está vendo as imagens de tanta destruição, as pessoas tentando fugir do país, é muito duro.